Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Meu namorado tinha terminado comigo já fazia 3 meses. Tudo bem que não era assim tão recente, mas eu não tinha me conformado. Continuava triste, desanimada. Enfim, sem clima inclusive para curtir as festas de final de ano. Meu pai já tinha me falado que o chefe dele havia alugado uma chácara para fazer um almoço, que era para a gente ir. Era um lugar bacana, tinha até piscina, que eu ia adorar. Aliás, todo final de ano, o chefe dele patrocinava esse almoço, esse acontecimento. O Oscar era engenheiro, construía sobrados e casas de alto padrão. E o pai trabalhava com ele já fazia muito tempo. Eu nunca tinha ido a nenhum desses encontros, apesar do pai sempre me chamar. Sempre pintava um outro compromisso, ou estava namorando, e também tinha o meu trabalho. Nesse ano, no entanto, eu estava desempregada e principalmente melancólica, por aquele motivo que já explanei aqui. Havia terminado um namoro de muito tempo. Não fazia nem 3 meses ainda. Pensa num final de ano ruim. Imagine, tinha perdido até o namorado. Naquele ano, acabei indo a esta chácara, a convite do meu pai. Dali de casa, fomos eu, minha mãe, o pai e meu irmão. Todos os funcionários tinham sido convidados. E é claro que todo mundo podia levar a família. De modo que a chácara estava cheia de gente. Na piscina, por exemplo, não tinha nem como entrar, de tão cheia que estava. Fiquei isolada num canto, praticamente não fiz amizade com ninguém. Pouco conversei. Para falar bem a verdade, até me arrependi de ter ido. Porque não estava no clima da festa. Fiquei pensando no meu ex o tempo todo, no que ele devia estar fazendo naquela hora, com quem. Eu sabia que ele tinha ido à praia com os amigos. Estava ali meio afastada de todo mundo, perdida nos meus pensamentos. De repente ouvi aquela voz. Olá, tudo bem? Você é a Débora, né? Era o Oscar, chefe do meu pai. Não está gostando da festa? Está aqui escondida? Não é isso. É que estava pensando em umas coisas. Sei. Então, Débora, eu estava conversando com o teu pai e ele me falou que você está procurando emprego. A gente está precisando de uma pessoa, se você estiver interessada. Dá uma passadinha na segunda, lá no escritório, para a gente conversar. Ele descreveu mais ou menos o serviço, perguntou se eu estava interessado. Falei que sim. E combinamos então de que eu ia ao escritório na segunda, levando um currículo expresso. Depois, ele simplesmente se foi e me deixou ali com os meus pensamentos. Confesso que fiquei até mais animada. É tão ruim, né? Começa o ano sem trabalho. E no meu caso, sem trabalho e sem namorado. Quer dizer, tinha sido um final de ano realmente muito ruim. Olha, fiquei tão mais animada que até voltei lá para junto do pessoal e comecei a participar um pouco mais da festa, da conversa. Sabe, eu ainda não conhecia o chefe do meu pai. Fui conhecer nesse dia, mas sei lá, fiquei com uma impressão assim tão boa dele. Era um homem dos seus 40 e poucos anos. Não devia ter completado 50 ainda. E pensa num homem charmoso. Sorriso bonito,
encantador. Em resumo, na segunda-feira, lá estava eu para a gente conversar sobre o emprego. O fato de ele conhecer o meu pai, naturalmente facilitou. E eu acabei sendo contratada naquele mesmo dia. Inclusive, já comecei a trabalhar. Ali no escritório, além de mim, ainda trabalhava mais uma pessoa, a Pamela. O resto dos funcionários, claro, trabalhava no canteiro de obras. Oscar passava a maior parte do tempo fiscalizando, o serviço, dando apoio, dando instruções, mas sempre aparecia ali no escritório. Sabe aquela pessoa com um astral assim legal? Eu me sentia contagiada sempre que ele estava ali. Tínhamos reuniões diárias, mesmo que durassem apenas 5 ou 10 minutos, para eu poder lhe repassar as informações. Um dia, lembro que estava chovendo um monte, e como ele ficou ali no escritório até o entardecer, acabou oferecendo carona para nós duas, para mim e para Pamela. Ele a deixou primeiro, já que ela morava mais perto, depois foi me levar em casa. E a chuva acabou dando uma engrossada tão grande, ficando tão forte, que ele encostou o carro na frente de casa e comentou comigo: "Ih, Débora, acho melhor você esperar um pouco aí para ver se a chuva dá uma diminuída, né?" O pior é que estava caindo o mundo, mas uma chuva torrencial. Resolvi ficar ali um pouco com ele no carro. Ele ficou puxando conversa. Naturalmente que ele não sabia quase nada em relação à minha vida pessoal. E a certa altura, depois de algumas perguntas, ele me fez aquela: "Escuta, desculpa a indiscrição, mas você tem namorado?" Falei que não. Nem mencionei que fazia pouco tempo que havia desmanchado um namoro. Ele fez assim uma cara de surpresa quando eu falei que não tinha ninguém. Perguntou se eu estudava depois do serviço ou fazia algum curso. E eu falei que não. Cheguei a dizer que se precisasse, estaria pronta a fazer até o serviço extra. Até porque sempre é bom a gente ter assim uma grana a mais, né? E eu estava precisando tanto de dinheiro. De repente, ele ficou olhando para mim e ficamos nós dois em silêncio. Só o barulho da chuva lá fora. Senti até um friozinho na barriga. Cheguei a ficar um pouco sem jeito. Tanto que, a certa altura, desviei o olhar. Mas logo voltei a encará-lo. Ele continuava olhando para mim, daquele jeito sério. Perguntei: "Tá tudo bem? Acontece alguma coisa?" "Não, só estava te olhando. Você tem os olhos tão bonitos, bem esverdeados assim na borda, né?" Fiquei ainda mais sem jeito com aquele elogio. E ele completou: "Aliás, não são apenas os olhos não que são lindos. Tua boca também é bonita. Teu rosto. Você todo. Olha, a atmosfera até mudou." Jamais pensei que ele fosse me dizer aquele tipo de coisa. E mesmo que dissesse, não pensei que fosse me sentir daquele jeito. O pior é que ele não ficou só no elogio. De repente, percebi que ele estava se aproximando assim de mim, até que me roubou um beijo. Isso foi uma coisa tão repentina, inesperada. Por conta da chuva, quem olhasse de fora não conseguiria ver o que estava acontecendo ali dentro do carro. Aliás, ninguém seria louco, né, de ficar tomando aquela chuva toda ali fora. Não reagi. Ou por outra, deixei que o beijo acontecesse.
E olha, não foi um beijo muito rápido, não, pelo contrário. Acabou se tornando um beijo demorado, sentido, cheio de sentimento. Depois ele ficou me olhando assim, com um sorriso. Sei lá se de alegria, de felicidade, contentamento ou o quê. Até pensei que ele fosse se desculpar, dizer que tinha feito aquilo num impulso, mas não. Nisso, a chuva deu uma acalmada. E então, falei que iria aproveitar para entrar. Ele consentiu. Tá certo. A gente se vê amanhã no escritório, então. Olha, eu mal conseguia caminhar. Minhas pernas parece que não queriam me obedecer. Imagine, a gente tinha se beijado. Nunca pensei que isso fosse acontecer. Até porque, pelo menos até aquele momento, ele nunca tinha dado nenhuma amostra, assim, de que tivesse algum interesse em mim. Da minha parte, não vou negar. Eu achava um homem interessante, atraente. Mas daí a supor que ele fosse me beijar, não preciso nem dizer que não consegui tirar aquele beijo da cabeça. Nem as coisas que ele falou. E fiquei também me perguntando como seriam as coisas entre nós no escritório, quando a gente se visse de novo no dia seguinte. Será que ele iria mudar comigo? Bateu um certo arrependimento. Porque convenhamos, né? Era meu chefe, um homem casado, com filhos, mais velho. Aquilo podia ter uma consequência direta, inclusive sobre o meu emprego. Só que ao mesmo tempo, também fazia meu coração bater acelerado. Uma euforia, uma coisa tão gostosa. Pensei no meu ex-namorado. Não tinha como não pensar, né? Porque eu ainda gostava dele. Ou pelo menos achava que o gostava. Na verdade, esse assunto tomou o resto do meu dia. Não consegui pensar em outra coisa. Na manhã seguinte, quando ele passou no escritório, a gente olhou de um jeito tão intenso. O sorriso que ele me deu quase me desmontou. Ele foi para sua sala e não demorou muito, o meu ramal tocou. Era ele pedindo que eu fosse até sua sala um pouco. Olha, eu tremia. Minhas mãos suavam. Pediu que eu fechasse a porta. Depois falou: Débora, sobre ontem, aquele beijo que, olha, não sei o que deu em mim, mas em vez de deixá-lo terminar o que ele ia dizer, me deu um impulso e eu fui tão louca que eu cortei no meio da frase. Foi um erro, eu sei, mas foi tão bom, eu gostei. Ele fez uma cara assim de quem estava surpreso. Depois sorriu. Gostou mesmo? Nossa, eu ia até te pedir desculpas, porque apesar de também ter gostado, sei que foi um erro, né? Se bem que agora já aconteceu, né? Não tem como voltar atrás. Falou aquilo e ficou olhando para mim. Até que levantou da cadeira, se aproximou. Então eu vim para cá pensando num jeito de te fazer um convite. Quer almoçar comigo? Ele falou aquilo, eu só balancei a cabeça dizendo que sim. Pensei até que ele fosse me beijar de novo,
Mas não. Só falou que depois a gente combinaria tudo então. E pediu que eu não comentasse com ninguém. Nem com a Pamela. Claro que não ia comentar. Imagine. Em resumo, ele saiu, foi até a obra, e na hora do almoço, fui encontrá-lo ali perto do escritório. Trocamos um beijo apenas quando ele encostou no estacionamento do restaurante. E além de almoçarmos, também conversamos sobre aquilo que tinha acontecido. Eu não esperava que ele fosse me dizer aquilo, mas ele disse: olha, menina, você mexe comigo, sabia? Já faz tempo que eu tô sentindo, assim, coisas diferentes quando me aproximo, sei lá. Até ali no restaurante, a gente se beijou. Imagine se algum conhecido dele enxerga a gente se beijando. No fim, quando entramos no carro, ele me fez aquela proposta. Que tal se você não voltasse para o escritório agora? A gente podia passar a tarde toda num lugarzinho bem especial. O que você acha? Só liga e avisa a Pamela que você teve um problema em casa. Só para não dar na vista, entende? Juro que achei precipitado. Só que não consegui dizer não. Dali mesmo, ele tocou direto para um motel. No caminho, liguei para minha amiga, dei uma desculpa, pedi que avisasse o Oscar. Imagine, ele ali comigo e eu pedindo a ela que o avisasse. Tudo para não dar na vista. Passamos momentos incríveis naquele motel, com direito a champanhe, banheira, piscina. Me senti uma verdadeira rainha. Olha, poderia ter sido de outro jeito. Só que, sinceramente, não deu para ser. Foi inevitável. Depois daquela primeira vez, a gente começou a se envolver e não parou mais. Mais do que isso, me deixei levar mais do que deveria. Digo isso porque eu sabia que para ele, eu era só um caso. Ele jamais iria se separar da esposa, largar a família para ficar comigo. Mesmo assim, tratei de aproveitar tudo da melhor maneira que pude. Mas acho que comecei a dar na vista. Até porque é tão difícil você estar vivendo uma coisa tão bonita e esconder de todo mundo. E na verdade, nós dois. Porque um dia, lembro que eu estava almoçando com a Pamela e ela me olhou assim de um jeito bem estranho. Aí falou: não tenho nada a ver com isso, Débora, mas tá rolando alguma coisa entre você e o Oscar? Cheguei a engasgar com a comida. Eu claro que não. Da onde que você tirou isso? Ela deu um sorrisinho assim. Depois só falou aquilo: só cuidado para não se estrepar, viu? Bom, continuei negando, claro. Mas ela não é boba, né? Deve ter percebido alguma coisa no meu jeito, no jeito dele. Eu, inclusive, conversei com ele depois. Contei da desconfiança dela e senti que ele também ficou preocupado, de todo modo. Continuamos o nosso romance. E olha, naquelas alturas, eu nem pensava mais no meu ex-namorado. Com a ajuda do Oscar, eu já tinha até superado aquela história.
Por um lado foi até bom, só que por outro, sabia que estava enveredando por um caminho que não me levaria a lugar nenhum. Porque, repito, Oscar jamais deixaria a família para ficar comigo. Nossa história jamais passaria daquilo. De um caso, apenas um caso e nada mais. Ou será que passaria? Será que haveria alguma chance de... Sei lá, a vida é tão cheia de surpresas, né? Quando estávamos juntos, sabe, a coisa pegava fogo entre nós. Para se ter uma ideia, até ali na sua sala, a gente já fez amor. Mesmo com a Pamela trabalhando na outra sala. É um desejo tão forte que chega a ser incontrolável. E parece que de lá para cá, tudo se torna a cada dia mais intenso. Até porque continuamos juntos. Daqui a pouco vai completar um ano que estamos vivendo essa loucura. Já até tentamos nos afastar, por iniciativa dele. Mas o máximo que conseguimos ficar longe foram 3 dias. Depois tudo volta e... É difícil quando a gente está tão apaixonado. E se realmente for assim, sei lá, pra gente ficar junto, mesmo que não, porque estamos juntos de uma certa forma. Mas de qualquer maneira, a gente é feliz do jeito que dá, do jeito que é possível. E se realmente for assim, se continuarmos juntos e o tempo for passando, quem sabe o milagre possa acontecer. De acabarmos ficando juntos para valer no final. Quem é que pode garantir que não? Era tudo o que eu mais queria da vida. Prefiro não cobrar nada dele, até para não assustá-lo. Quem sabe eu recebo agora, final de ano, um presente de Papai Noel. Será um sonho ouvir da sua boca que ele está deixando a esposa para ficar comigo de vez. Posso apenas estar me iludindo e, quer saber, acho que estou mesmo. Mas sonhar não paga imposto. De maneira que me deixe sonhar, pelo menos durante algum tempo. Não custa nada e quem sabe um dia se torne realidade. E se realmente se tornar, de ele fazer de mim a sua número 1, vai ser o melhor presente de Papai Noel. A coisa mais maravilhosa que poderia acontecer na minha vida.